Bom dia a todos. Eu sou Giovanni Armando da Costa. Sou mestrando no Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física pela Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, e estou aqui para a defesa da minha dissertação intitulada O uso de um termofluxímetro de baixo custo para o ensino de termodinâmica. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos meus orientadores, o professor Dr. Luciano Soares Pedroso, e do meu co-orientador, o professor Dr. José Antônio Pinto. Também gostaria de agradecer a presença dos membros da banca examinadora, né, o professor Dr. José Antônio de Macedo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, o professor Dr. Célio Winiski, da Universidade Federal de Alfenas, e o professor doutor Ivo de Jesus Ramos, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet-MG. Tá? Antes de eu começar a minha defesa, eu de antemão gostaria de pedir desculpa aos membros da banca por um erro na minha dissertação, um erro de formatação, tá? Que eu só detectei, por mais que eu tenha passado um pente fino nela, esse erro só foi detectado após o envio a vocês, aos senhores, tá? Na página 28 é referente a um. Eu comecei, ao invés de começar na primeira linha, eu comecei na segunda linha a escrita, né? Já foi corrigido. Na página 62, metodologia está com fonte 14 quando deveria ser 12, já foi corrigido. E na página 89 e 89 e 90, na verdade, né? A página 80, eu pus o título da figura na 89 e a imagem na 90. Não sei por qual motivo eu fiz isso, né? Aconteceu isso, mas foi corrigido. Eu queria falar aos senhores que foi devidamente corrigido e novamente eu peço desculpas por esse inconveniente. Aqui estão os sumários de tudo que falaremos hoje, tá? E o objetivo principal desse trabalho, né, dessa dissertação, foi, né, desenvolver, implementar e avaliar a utilização de um aparato experimental como ferramenta de ensino. Né? Esse aparato experimental é o termofluxímetro. Conceituar, né, elementos de termodinâmica, promovendo assim, né, uma aprendizagem significativa. E como forma de avaliação, né, a gente avaliou o desempenho dos estudantes por meio da criação de mapas conceituais de Novak, ok? Então, os objetivos específicos foi desenvolver e criar, né, esse termofluxímetro de baixo custo, é, e adequá-lo, né, para o uso nas aulas de física, na verdade, de ciências e de física da educação básica. Ah, Foi aplicado, né? Aplicamos o aparato experimental nas aulas de termodinâmica no ensino médio aqui, eu falo isso em educação básica, mas eu apliquei ele no ensino médio, com base na teoria de aprendizagem de David Ausubel, né? Que é muito focado na aprendizagem significativa. E foi avaliado, né, a aprendizagem dos estudantes por meio de mapas conceituais e eu creio que esse estudo, né, contribuiu e contribuirá para o aprimoramento do ensino de ciências e de física na educação básica. Ah, mas o que justificou, o que me fez com que eu fizesse esse tipo de intervenção? Primeiro começa pela formação dos professores, né? Segundo o NESE, né, tanto a esfera federal, estadual e municipal também, né, nós não temos muito incentivo por parte dos governantes a respeito do aprimoramento, né, da qualificação dos profissionais de educação. E eu não só isso, quando nos dão, né, no caso aqui específico de Minas Gerais, nós não temos uma retribuição financeira de acordo. Um professor, por mais que ele faça um mestrado e um doutorado, um professor que começou agora no ensino público, ele vai ganhar como se ele só tivesse a graduação. Então não tem muito esse incentivo
ao aprimoramento profissional por parte do profissional de educação, dos professores. Além disso, dispomos de poucos recursos didáticos para trabalhar. Aqui no caso, isso é uma foto do ano passado, tá? Onde eu estava numa oficina de construção de um carrinho, né? Usando tampinhas de refrigerante, papelão, bexiga, canudinho, tá? A bexiga, os canudinhos e a bexiga tiveram que sair do meu bolso, tá? Porque se eu for, a escola até compra se eu pedir, mas demora muito, né? Demora 3, 4 meses. E por esse motivo a gente acaba por pagar do próprio bolso para poder desenvolver algum trabalho. E aqui dá para os senhores perceberem que eu estou numa sala de aula, essa sala de aula onde eu dou aula mesmo, e eu faço uma adaptação, crio grupos juntando, não tem um espaço próprio para isso. Então isso atrapalha um pouco o desenvolvimento, né? Por parte da criação de projetos. E fazendo isso, né, como atrapalha esse desenvolvimento, nós temos uma escassez de experimentação em atividades práticas, né? Que, e segundo Moreira, né, não tem sentido ensinar sem despertar o interesse dos alunos. E como que eu desperto o interesse dos alunos? Com atividades experimentais e atividades práticas, tá? Então, isso aqui é muito importante. Eu preciso sair do abstrato e ir para o concreto com o estudante, porque só assim ele consegue visualizar melhor os fenômenos por trás da física, né? E eu prezo muito também, né, prezei muito nesse trabalho, pelo trabalho em grupo, né? Porque o estudante, ele saindo da escola, ele vai para o mercado profissional e ele está fadado a trabalhar em grupo no mercado profissional. São raras as profissões onde ele não precisa disso, não precisa dessa convivência, tá? Então, a gente tenta sempre fazer com que haja um trabalho em grupo por esse motivo, e além de a gente estar também mesclando pessoas ali, pessoas com mais, com menos conhecimento, para que esteja um grupo mais homogêneo assim, ok? Ah, Como eu disse, nós trabalharemos com a aprendizagem significativa de David Ausubel, em específico aqui, né, a aprendizagem significativa por descoberta. Tá? Então a gente vai trabalhar em cima da aprendizagem significativa, só que por descoberta. O intuito do aparato experimental é fazer com que o estudante ele pegue e descubra o fenômeno por si só. Eu vou dar as ferramentas a ele, né? Vou dar uma explicação básica, mas quem vai descobrir tudo ali, quem vai fazer as aferições, quem vai cometer os erros, né? E às vezes perceber que tem alguma coisa tá errada, alguma medição que ele fez pode estar errada, é o próprio estudante, né? E não só para acertar, mas sim para errar. Isso é muito importante na aprendizagem significativa por descoberta, né? Porque eu poderia muito bem somente eu mesmo fazer o experimento e mostrar para eles, ó, o experimento é assim, assim, assim. Ele vai ficar monótono para ele. Agora, quando ele coloca a mão, isso eu vi muito bem acontecendo, né? É bem despertador, né? Para o estudante. Também, ainda na aprendizagem significativa de David Ausubel, a gente pretende fazer essa diferenciação progressiva, ou seja, pegar um exemplo que ele tenha e agregar um novo conhecimento, tá? Então vou pegar, igual está aqui nesse modelo, né, que falando que um sistema hidráulico é similar a um circuito elétrico. Isso a gente pretendeu fazer também, né, que fazer essa diferenciação progressiva, pegar um conhecimento já pré-existente, né, já bem estruturado, e mostrar outro conhecimento similar, ok? E também uma reconciliação integradora, ou seja,
Através dos conhecimentos, isso aconteceu muito, muito, muito. Principalmente quando a gente faz perguntas básicas como o que é temperatura, né? Então, quando a gente pergunta para o estudante o que é temperatura, ele já tem o conhecimento prévio daquilo lá, mas muitas das vezes aquele conhecimento ele é equivocado. Então, nós levamos novos conhecimentos a ele para que ele saiba realmente do que nós estamos falando, do que aquele fenômeno trata. E para isso, nós usaremos aqui uma unidade de ensino potencialmente significativa, tá? Que elas são focadas basicamente na aprendizagem significativa e não apenas na aprendizagem mecânica. É isso que a difere de uma SD. A SD, por muitas das vezes, ela dá um aprendizado mecânico, né? Já a UEPS, ela já é um aprendizado significativo, tá? E com o objetivo, né, de incentivar a pesquisa, tá? Esse meu trabalho, ele visa muito isso, ele não visa resultados, né? Não visa números, ele visa uma pesquisa por parte do estudante, tá? Esse é o objetivo principal do trabalho, tá? Ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Então vamos ver aqui o que seria essa unidade de ensino potencialmente significativa. Como que eu crio uma? O primeiro momento, eu preciso ver quais são os conhecimentos prévios do estudante. O que ele conhece sobre aquele assunto, tá? Então, para isso, no nosso trabalho, nós fizemos um questionário com 19 questões, onde perguntamos várias coisas. E esse questionário teve níveis, teve perguntas bem rasas, né? E eu fui aumentando a contextualização das questões conforme o questionário foi progredindo, né? Eu fiz esse método para que o questionário fique assim, ó, fique mais fluido, né? Eu já não chego com uma questão de 4, 5 linhas e eu já vou com uma pergunta de uma linha só. Uma linha eu faço a pergunta. Posteriormente, duas linhas e eu vou aumentando a contextualização, tá? Para o estudante ter uma leitura mais fluida. Então nós fizemos esse questionário, tá, com eles. Foi o ano passado que eu fiz esse questionário antes de passar qualquer conceito. Então tem que ser um conceito prévio deles mesmos, o que eles sabem antes de um professor ensiná-los. No segundo momento, a gente fez a execução das atividades, né, onde que nós aplicamos o projeto. Essa é a diferença da unidade de ensino potencialmente significativa. Para que eu consiga fazer, consiga executar as atividades, eu preciso saber o que o aluno já sabe. O que ele tem de conhecimento prévio? Quais são esses subsensores? Tá? Para só então eu aplicar a atividade. Porque é assim, se eu fosse trabalhar com uma SD, com uma sequência didática, a mesma sequência didática que eu aplico no segundo ano 1, vai ser a do segundo ano 2, que vai ser a do segundo ano 3. É a mesma folhinha, né? Já na UEPS é diferente. Dependendo como eu fiz essa análise do conhecimento prévio, eu consigo ver quais foram os problemas encontrados, né, nessa sala, quais foram os problemas encontrados na sala 2 e quais foram os problemas encontrados na sala 3. E eu consigo trabalhar mais, fazer uma intervenção pedagógica mais focada vou chamar de deficiência do estudante, da sala, né, na verdade. E no terceiro momento nós fazemos uma avaliação somativa, né, que aqui nós fizemos ela através não só da execução das atividades, como também através de um mapa conceitual, individual agora, né? Até então eu estava trabalhando em grupo. Aqui foi individual, o questionário foi individual, a execução das atividades foi em grupo e agora voltei para a avaliação individual dos mapas conceituais, tá? Então, através desses mapas conceituais, eu pude fazer uma avaliação do quão significativo foi esse aprendizado. Após isso, nós fazemos uma autoavaliação, tá? Que
essa é a vantagem, né, dessa UEPS, que isso aqui vira um ciclo, né? Através dessa autoavaliação, eu consigo ver o que carece de melhorias e o que carece de alterações, né? O que eu preciso melhorar? O que eu fiz de errado aqui na aplicação nesses 3 passos aqui? Eu cometi algum erro? Então, no quarto momento, né? Nesse quarto momento, vou avaliar esses erros e numa próxima aplicação, eles já não vou tê-los. E assim eu vou fazendo continuamente, né? Um PDCA aqui, né? Eu vou estar sempre assim, ó, autoavaliando para que aprimore essa UEPS. Então, uma UEPS que eu uso num ano, não posso usá-la no ano seguinte, né? Diferente de uma ESD. Aqui, nesse mapa conceitual, eu não vou explicá-lo a fundo, tá? Porque bastante informação, eu gastaria aqui uns 20, 30 minutos só para explicá-lo, mas o que eu quero mostrar aqui é essa interação pessoal entre professor e estudante. Isso é muito importante na UEPS, porque você vai ter que ter essa interação, essa ligação direta com o seu estudante, tá? Porque você vai trabalhar em cima dos conhecimentos prévios dele, né? Você só vai poder fazer uma avaliação se você já souber o que ele, a avaliação do quanto que ele melhorou, se você souber o quanto que ele sabia antes, tá? Então, por isso essa interação pessoal entre o professor e o estudante é muito importante. Bom, agora vamos para o nosso aparelho, o termofluxímetro de baixo custo. Ele foi aplicado a uma turma somente, né, para o nível do mestrado, uma turma do segundo ano do ensino médio. Esse ano comecei com a turma no ano passado, no primeiro ano, e eu concluí nesse ano com uma turma do segundo ano do ensino médio, tá? Esse aqui basicamente é o meu aparelho, que eu criei, eu idealizei ele do zero, assim mesmo. A um primeiro momento, nós fizemos ele de caixa de papelão, né, com isopor. Eu falo nós porque foi com a ajuda do meu orientador, o professor Luciano. Então, mas no primeiro momento a gente pensei assim, vamos fazer de caixa, eu quero fazer o custo muito barato mesmo. Então vamos fazer ele de caixa de papelão, caixa de sapato, né? E dá certo também, tá? Dá certo. Só que como é um produto para um mestrado, eu mandei fazer essa caixa de madeira, né? Para servir de invólucro para o experimento. Basicamente, ele afere a temperatura de entrada e de saída de um anteparo aqui no caso da imagem é uma placa de vidro, tá? E através de 2 termômetros digitais de baixo custo, ele consegue essas medições. Posteriormente, eu vou mostrar individual o que é cada coisa. Aqui é um circuitinho elétrico simples, né? Aqui é um interruptor de lâmpada, tá? Então é só uma lâmpada com interruptor, ok? Aqui são as medidas, né, sugeridas, tá? Não significa que precisa ser dessa forma, eu fiz dessa forma. São as medidas sugeridas para fazer o nosso aparato experimental, o nosso termofluxímetro de baixo custo. Então, essa caixa de madeira, mas pode ser uma caixa de papelão, pode ser o que o professor tiver à disposição, tá? Aqui a tampa, né, com uma fenda para a gente estar inserindo nossa pinça termométrica. E aqui esse bloquinho nada mais é do que esses blocos de suporte aqui para a placa. Então, como eu disse, nós vamos usar um termômetro digital de baixo custo. Vou explicar mais ou menos como é que ele funciona. Ele precisa de um transistor, o LM35DZ, e um multímetro e uma bateria. Basicamente é isso, né? E alguns fiozinhos aqui para a gente fazer as ligações. Mas basicamente aqui, de caro aqui nisso tudo, é um multímetro, que pode estar sendo usado para outras coisas também, né? Então não é que eu comprei um multímetro para o experimento,
Mas o que eu vou precisar para o experimento mesmo seria o LM35DZ e uma bateria de 9 volts, tá? Aqui, essa marcação que ele nos dá nessa escala seria de 21,7 graus Celsius, tá? Aqui ele tá para uma outra aplicação, mas vou mostrá-lo na pinça termométrica logo à frente. Essa seria a nossa pinça termométrica, onde eu teria aqui uma garra, né, uma pinça aqui, e eu adaptei dois transistores LM35DZ, um em cada lado da garra da pinça, tá? E que elas vão abraçar essa placa que está aqui, aferindo assim a temperatura tanto de entrada quanto de saída. Tranquilo? Agora, as questões norteadoras que eu havia falado. Então, numa primeira aula, para aplicação do projeto mesmo, numa primeira aula, o que eu faço? O que eu fiz, né, na verdade? Eu levei os estudantes para a sala de informática, passei o link para eles, né, para eles estarem respondendo essas questões norteadoras, que podem ser alteradas, tá? Cada professor terá a sua realidade. Naquele da UEPS que eu falei, da autoavaliação, ele vai ver se todas as questões que ele fez são realmente necessárias, se precisa fazer uma outra, que vai surgir dúvidas durante toda a aplicação do projeto, que o professor pode estar agregando essas dúvidas para uma segunda aplicação. Então, como eu disse, eu começo com perguntas simples, né? Do tipo, o que você entende por temperatura e o que significa sentir calor? São perguntas simples, sem contexto, né? Mas que dão muito trabalho para o estudante. Porque isso eu sempre faço isso, né? Desde o primeiro ano até o terceiro. Começo com perguntas extremamente simples. Por exemplo, no primeiro ano, uma pergunta simples é: o que é velocidade? Para a gente sabe a resposta disso, mas para o estudante, sai o conhecimento prévio sobre essa palavra que ele já ouviu muitas vezes é totalmente diferente. Eles falam assim: o que é velocidade? A resposta normalmente é andar rápido. Aí eu questiono: mas andar devagar também não é uma velocidade? Você não tem uma velocidade baixa? Aí que eles falam assim: é mesmo, é. Então, muitas dessas perguntas que parecem extremamente simples, para o estudante é complexa, porque ele tem um outro conhecimento em cima disso. Por isso que a gente precisa fazer essa diferenciação progressiva, tá? O que é sentir calor? Também tivemos respostas meio... Falei assim: como assim sentir calor? É calor, né? É isso. Eles não têm muito conhecimento prévio para ter uma resposta mais contextualizada. Aí eu vou melhorando, ó. Vou melhorando o contexto. Quando alguém lhe diz que o café está quente, o que você imagina? E quando alguém lhe diz que o suco está gelado, o que você imagina? Melhorei, dei um pouco mais de contexto, já entrei dentro do conhecimento prévio dele. Porque eu estou falando de café, né? A maioria dos estudantes já tomou café. Suco gelado, eu acho que a totalidade deles já tomaram suco gelado. Então já falei assim: eu vou buscar na memória dele, tá? Aí eu começo a buscar lá no subsunsor dele. Ele falou assim: aí aquele dia que eu tomei café, tava quente, tava frio, tá? Aí em seguida, depois aí eu já pego, dou um contexto maior. Ao preparar um chá numa tarde fria, chuvosa, verificou-se que esse ficou muito quente. Eu tenho que dar uma contextualização maior, né? Eu busco isso ao decorrer do questionário, né? E aumentando essa contextualização. Você o deixa sob a pia da cozinha, vai assistir um filme e acaba por esquecê-lo. Quando você se recorda de pegá-lo, como está a temperatura desse chá, né? O que motivou essa resposta? Aqui outra coisa similar também, você já viu o tipo de telha? Às vezes o estudante mora lá 15, 16 anos na mesma casa, mas nunca olhou para a telha, né? E que tipo de telha que é? É adequada? É quente a casa? É fria? Como é que é? Entenderam? Então, o objetivo dessas questões foi isso.
Aí eu vou entrando, agora estamos entrando mais profundamente dentro do conhecimento prévio dele. Aí eu quero saber mesmo o que ele sabe e o porquê que ele acha que aquilo acontece. E obtivemos essas respostas aqui, ó. É, o quanto o material está quente ou frio, né? Que é a temperatura, quanto o material está quente ou frio. Quando o clima está quente, né? É o calor. Quando o clima está quente. Eu entendo que é uma coisa que varia muito. Uma hora é quente e outra hora é frio. Para mim, temperatura é nível de calor que está em um determinado local. Verifiquem que esses estudantes eles não têm o conceito dito correto sobre temperatura e calor, mas têm uma vaga noção do que é. Então, aí que está o nosso trabalho. É trabalhar, olha, então vamos explicar que calor não temperatura não é um nível de calor. Vamos explicar para ele certinho o que, que é isso, pra ele que num segundo momento ele responda corretamente, tá? Aqui temos mais respostas também, ó. Falando sobre aquelas as perguntas, né? Se eu deixar uma água no freezer numa caneca, o que que vai acontecer? A água irá congelar, pois ela absorve calor do freezer, né? Ele não tem a noção de como o calor funciona, mas verifiquem que já tem um conceito bem próximo, né? Porque na verdade não é que absorve calor por freezer, mas tudo bem. Eu vou explicar isso em cima dessas respostas. Eu vou preparar uma aula para que ele explique essas dúvidas que eles tiveram. E às vezes eu não preciso nem falar assim, olha, fulano, você teve esse erro assim e tal. Não, não preciso, eu explico. Aí depois eu pergunto, e aí, gente, e agora? Aquelas respostas que vocês deram, tão contentes com elas? Tá? Mas aqui falando sobre o tijolo, a parede, né, a laje, tá? São algumas respostas que obtivemos com os estudantes. Agora, a parte, a melhor, né? Que é a parte da construção dos mapas conceituais. Aqui eu tive um probleminha, tá? Na oficina de construção, que eu fiz essa oficina no ano passado. E eu recomendo aos professores que forem aplicar a dar uma ênfase maior aqui, né? No meu caso específico, o que, que aconteceu? Eu fiz essa oficina no ano passado e tive que refazê-la esse ano. Porque os meus estudantes, eles já sabem fazer mapas mentais. Então, eles não tiveram muita diferenciação entre um mapa mental e um mapa conceitual. Por mais que eu tenha explicado, eles ainda ficaram ainda meio em cima, tá? Então, eu tive que dar uma ênfase maior nisso aqui. Então, é uma coisa que o professor tem que vir trabalhando já, porque isso é muito importante, esses mapas conceituais. Então, tem que vir trabalhando, tá? Aqui, essa diferenciação, né? Eu passei uma cópiazinha disso aqui para todos os estudantes, falando de diferenciação, o que, que é um mapa conceitual propriamente dito. Dei uma oficina onde eu peguei um, um exemplo, né, de o que, que é mapa mental, o que, que é mapa conceitual. Fiz essa diferenciação, falando das interligações. Aqui no caso aqui especificamente, eu peguei um mapa mental que estava fixado na sala e transformei ele em mapa conceitual. E aqui nesse momento aqui, eu criei, aqui a gente vê as palavras-chave aqui ao lado, que eu criei do nada um mapa conceitual para eles verem, tá? E após isso, foi agora no começo do ano, eu dei uma aula teórica sobre temperatura, calor, equilíbrio térmico e condutibilidade térmica. Aqui eu tive outro problema, que eu tive que dar aula duas vezes, porque eu comecei a aula e peguei dengue, né? E eu fiquei 2 semanas afastado. E quando eu retornei, depois que eu retornei, passou mais uma semana ainda que eu não estava muito bem ainda. Aí depois que eu continuei a aplicação do projeto, tanto que essa imagem aqui, essa aula sobre temperatura e calor eu já havia dado, tá? Mas eu passei ela de novo para dar uma recapitulação, para depois entrar em equilíbrio térmico e condutibilidade.
tá? Aí agora nós vamos aplicar o termofluxímetro, aplicamos, né, o termofluxímetro de baixo custo para demonstrar a lei de Fourier. No primeiro momento a gente fez uma diferenciação dos materiais aqui, ó, papelão, aqui é vidro, aqui é fórmica, né, aquele madeira, acrílico e um material desconhecido. Mas que material desconhecido que é esse? Aí que tá o negócio. Pode ser qualquer coisa. Eu não preciso ficar engessado em materiais conhecidos, materiais comuns. Ah, papelão a gente já sabe, vidro, aquele. Não, eu quero um material. Essa aí é uma placa de não sei do que. Ela é meio metálica de um lado, tem uma borracha do outro. Mas não me importa do que é. Eu não quero saber do que ela é. O que eu quero saber é o fluxo de calor dela. Então isso desperta curiosidade. Aí que está o pulo do gato, né? É o despertar a curiosidade do estudante. Porque ver fluxo térmico de materiais conhecidos é fácil, tá? E de material que a gente não conhece, tá? Aí que tá aí olha o que gera isso. Ô professor, e se a gente fizesse com uma placa de isopor? Aí eu falei, ia derreter, né? Mas e uma placa disso, e uma placa daquilo, né? Eu sugeria, não tragam placas que a gente testa, né? Tragam placas de qualquer coisa que a gente testa. E eu também não fiquei muito é, engessado no resultado, e sim na diferenciação do resultado, né? Que para mostrar para eles que dependendo do material, né, eu tenho valores diferentes aqui de variação, né? Isso depende do material que eu estou usando e existe essa diferenciação. E eu não corrigi nada. Ah, uma coisa ficou com mais tempo, demorou demais. Eu deixei eles fazerem à vontade, para eles detectarem o erro. É aprendizagem significativa por descoberta. Depois a gente vai analisar esses dados, mas agora eu quero que eles brinquem com a física aqui. Em seguida, eu fiz um para cálculos de áreas, tá? Aqui no caso esse estudante ele fez somente com duas placas, tá? Somente com essas duas placas aqui, ó. Não me recordo porque que não fez com a terceira. Ah, eu já sei por quê. Essa placa ficou muito pequena no aparato. É aquele negócio da gente corrigindo sempre, né? Do autoavaliação. Essa placa ficou muito pequena, então a gente descartou. Porque a pinça não alcançava ela, né? Mas é a vida. Então é aquele negócio da gente estar sempre no aprimoramento. Então, mostrei, a gente viu, né, que dependendo da área tem uma variação de temperatura aqui também. Fizemos aqui também de diferentes espessuras. Isso aqui eu corrigi com eles, né? Porque 3 metros de espessura, né? É 3 milímetros. Depois eu falei assim, olha, tá errado essa unidade de medida que você colocou. Não é metros, é milímetros, tá? Só que eu não quis pôr correção aqui, porque senão aí parece que eu estou intervindo, né, no resultado. Então isso foi passado ao estudante, tá? E uma outra coisa também, eu deveria ter posto, mas isso a gente corrige com o tempo. Milímetros aqui, ó. Tá? Mas isso aí é de menos. Vai ser corrigido numa próxima aplicação. E aí nós tivemos a construção dos mapas conceituais. Aqui é só um mapa de exemplo, tá? Que eu fiz para eles terem noção. Aqui eu tive que fazer a oficina novamente para explicar, porque eles já não lembravam mais como é que era a diferenciação entre o mapa mental e o mapa conceitual. E aqui eu tenho alguns resultados que eu coletei, que alguns mapas que eu coletei. E como eu os avaliei? Eu os avaliei. Avaliei ele em questão da precisão dos conceitos, da profundidade da exploração, da clareza na estruturação, da inclusão de exemplos e aplicações, originalidade, coerência e consistência, e nível de detalhamento e abstração. Esse mapa aqui eu achei que ele ficou fraco, né? Aqui eu omiti o nome da estudante, mas eu achei que ele ficou um pouco fraco. Teve uma certa originalidade, algumas coisas, mas ele ficou bem mediano, como a gente pode ver aqui, tá?
Então, por esse motivo que ele teve esse tipo de avaliação. Já esse mapa aqui, ele já ficou melhor, né? Já tem ligações, ó, como a gente tem no mapa conceitual, né? Já tem essas ligaçõezinhas. Então a gente consegue uma coisa melhor, tá? Ah, tanto é que a nota dessa estudante também foi muito melhor. Aqui eu já tenho uma coisa, melhor um pouco que o primeiro, mas está muito atabalhoado aqui, né? É, dá para ver que a pessoa soube, né? Do que ela tá falando, né? Então, por isso que a precisão dos conceitos está boa aqui, mas não tem muito detalhamento, abstração, por isso que ela teve essa avaliação aqui, conforme esse gráfico de critérios aqui. Essa aqui, não foi esse. Esse rapaz aqui já teve um nível melhor também, né? Já deu para a gente ver todas as ligações, ó. Calorimetria, calor específico, não se altera, né? Calor sensível, mudança de temperatura, mandou mostrar a fórmula. Então já tem mais cara de mapa conceitual. Esse aqui eu achei que ficou muito bom, né? Por isso as notas deles estão aqui. E eu avaliei todos eles através de um mapa de teias, né? Mapa de radar, né? Como bem entenderem, né? Ou o mapa de teias ou mapa de radar. E aqui eu vejo o seguinte, ó. Eu vejo que a maioria deles tem uma boa precisão de conceitos, com exceção desse estudante, né? Esse estudante aqui, ele só diferenciou um pouquinho aqui na criatividade desse outro, tá? O estudante um com o estudante 3. Mas ele não teve uma, uma captação, né, muito boa. E é um estudante que eu preciso fazer uma intervenção com ele, tá? Ver o porquê que ele não entendeu direito, né? Então eu consigo, através desse mapa de teias, ter uma leve noção de como foi a aprendizagem significativa dos meus estudantes, tá? Essa é a importância, é porque o mapa de teia, do jeito que ele está aqui, me dá uma comparação. Como eu tenho vários fatores, né? Tenho vários fatores aqui é, elencados, eu preciso dessa comparação. Preciso olhar para cá e falar assim, olha, aqui ó, o estudante 2 e o estudante 4 foram bem. Já o estudante 1 só foi bem na criatividade, no resto ele foi bem menos assim, né? O estudante 2 não, aqui é o 3. É o 3, é. O estudante 3 ele já está melhorzinho, ó, por exemplo, ele foi bem melhor nos conceitos, mas precisa melhorar na criatividade, né? Na clareza da estruturação, na profundidade de exploração, ele precisa estar melhorando nesses pontos, ó, no nível de detalhamento, ok? Então foi por esse motivo que eu escolhi avaliá-los, né? Avaliar os mapas conceituais através desse gráfico de radar. Por fim, o aparato experimental termofluxímetro de baixo custo, ele é de fácil instalação, construção, né? Como eu disse, dependendo do professor, se ele quiser fazer uma caixa de madeira, ótimo. Caso contrário, ele pode fazer numa caixa de papelão, né? Do jeito que ele achar melhor, tá? Do jeito que ficar, vai da criatividade do professor. Ele é versátil, né? Como eu disse, com aquele material desconhecido que foi uma placa que eu achei na rua, você pode estar usando qualquer material, uma telha, pega pipoca e junta com cola e faz uma placa de pipoca, pressiona ela em livros, não sei, e faz uma placa de pipoca, né? Mistura dois materiais. E se eu misturar, por exemplo, uma placa de madeira e uma placa de isopor, né? Eu vou ter um fluxo. Como é que vai ser esse fluxo de calor? Então, tá vendo? Vai da criatividade do estudante, principalmente. O professor tem que dar a ideia principal, né? E o estudante tem que variar. Interdisciplinar, né? Eu mexo com matemática, física, química, né? Biologia. Posso estar melhorando ele, né? Colocando ele, por exemplo, numa placa Arduino,
para estar me mostrando esses valores já, e gerando gráficos do jeito que eu achar melhor, tá? Esse aqui eu posso estar incrementando uma tecnologia melhor nele. E conforme eu vi, coisas que eu vi na aplicação, melhorar a questão do mapa conceitual, né? Para deixar mais firme ali. A questão também do, do tempo, né? Deixar um pouco menos tempo. Isso a gente é só na aplicação que a gente vê, tá? Apesar da sala não ser climatizada, teve alguns probleminhas lá. Então, tudo na aplicação que a gente tem essa noção de algumas deficiências que vão ser melhoradas, né, com o tempo. Eu agradeço a todos. Eu estou aberto agora às colocações da banca.